Ok, gente, vamos então começar a nossa primeira roda de conversa com o cardiologista, né? Eu acho que todos estão ouvindo. Vocês podem se manifestar pelo chat, né? Ou também falando mesmo. Se quiserem, fiquem à vontade para colocarem perguntas, né? Então, essa é a nossa primeira roda de conversa com o cardiologista, uma iniciativa da nossa Secretaria de Saúde, exatamente por conta dessa questão, desse período que nós estamos aí vivenciando, essa questão da pandemia. A gente sabe que tem sido mais difícil o acesso a ambulatório, a consultórios, né? O nosso próprio serviço de saúde da PGR está bem restrito, nós estamos trabalhando apenas em pronto atendimento, em teleatendimento, né? E é uma situação que a gente, com essa roda de conversa, tentamos nos aproximar dos servidores e dos dependentes, para eventualmente esclarecer algumas dúvidas, algumas dificuldades que possam ocorrer, né? Mas me apresentando, meu nome é Fernando Carrusca, né, eu sou médico cardiologista aí do Ministério Público desde 2004, né? Boa tarde para todos que estão chegando, tá? A gente já está começando, né? E eu sou também médico cardiologista aqui em Brasília, da Secretaria de Saúde. Atualmente eu trabalho na unidade de cardiologia do hospital de base, né? Então, a proposta é realmente que a gente tenha uma conversa, como o próprio nome diz, de maneira bem informal, voltado para essa questão, principalmente relacionada a doenças cardiovasculares, né? Porque o que a gente percebe, né? Nesse contexto aí da pandemia, do Covid-19, né, que está trazendo tanto problema para todos nós, tantas pessoas indo a óbito e tanto sofrimento, né? Mas essa é uma situação que veio já a se juntar a situações difíceis de outras patologias, né? A Covid-19 surge, mas nem por isso as pessoas deixam de ter os seus problemas, né, de saúde, problemas relacionados com diabetes, hipertensão, doença cardiovascular, doença neurológica, né? E o que se tem percebido, na realidade, um aumento na incidência e na gravidade já dessas doenças, né? Das doenças cardiovasculares, doenças ligadas à hipertensão, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral, né? Então, nessa pandemia, na verdade, tem aumentado isso aí, né? Isso não se sabe ao certo por que isso está acontecendo, mas o que se imagina é que teriam vários fatores, né? Um deles é o aumento do estresse, né? O aumento da ansiedade que as pessoas estão vivenciando nessa questão de pandemia, né? Pessoas mais restritas às suas casas, estão fazendo menos atividade física, muitas vezes a alimentação também deixa de ter aquele cuidado que habitualmente se tinha. Tudo isso vai, de certa forma, propiciando um aumento nos fatores de risco, aumento de hipertensão, né? Descarga do sistema nervoso simpático, adrenalina na nossa corrente sanguínea, tudo isso propicia o surgimento de problemas cardiovasculares, né? Infarto do miocárdio, arritmias cardíacas, né? Agravamento de quem já tem alguma patologia, né? Isso que a gente tem vivenciado, tem alguns estudos que já estão mostrando um aumento de 50% na incidência tanto de doenças cardiovasculares agudas, infarto do miocárdio, como de mortalidade mesmo. Pessoas morrendo em casa por problemas cardiovasculares nessa pandemia. Outra situação que está acontecendo é exatamente por conta da preocupação que as pessoas estão tendo em procurar atendimento médico, exatamente pelo medo, né, pela preocupação de se contaminarem, né? A pessoa está em casa e estava pensando, eu vou lá no hospital, eu vou me contaminar, né, com o Covid, e que, de certa forma, não deixa de ser um motivo, mas, por outro lado, isso tem ocasionado que pessoas com sintomas verdadeiramente relacionados com doenças cardiovasculares, e que muitas vezes se confundem com sintomas
das síndromes respiratórias, elas acabem adiando, postergando a sua ida ao hospital para avaliarem, né, para fazerem uma avaliação. E isso tem se mostrado em todo o Brasil e nos outros países também. E acabam que muitas vezes chegam para um atendimento numa fase mais avançada do problema, né? A gente tem percebido isso, né? Eu, pessoalmente, tenho percebido isso no hospital onde eu trabalho, e os estudos todos têm mostrado isso, né? Então, isso é uma preocupação grande também. Então, é importante que as pessoas, é claro, que tenham toda a preocupação com a questão do Covid, né? Tem a questão do isolamento, uso de máscara, né? Afastamento social, tudo isso é muito importante, mas tem que estar atentos principalmente àquelas pessoas que já têm alguma patologia, né? Outra coisa que acontece por conta também da pandemia, não só o atendimento de urgência, mas as pessoas acabam postergando aquelas suas avaliações regulares que costumam fazer, né? Os seus check-ups, a sua avaliação laboratorial e outras avaliações, não só na área cardiológica, mas em outras áreas também, né? Então, nosso objetivo quando me veio a ideia, e junto com a Secretaria de Saúde, é tentar fazer uma coisa assim, bem informal mesmo, e como é a primeira conversa, deixar bem aberto, bem à vontade, para que vocês coloquem as questões, e a gente vai respondendo aquilo que estiver ao nosso alcance, eventualmente aquilo que a gente não souber, a gente vê como poderia encaminhar, né? Então, já tem aqui, exatamente, nós temos aí o nosso chat, as pessoas fiquem à vontade para colocar no chat, se alguém tiver alguma dificuldade, sinaliza que a gente, de alguma forma, liga o microfone e a pessoa faz a pergunta, né? Eu estou vendo aqui que o Paulo, essa tecnologia é toda nova, eu acho que para a maioria de nós, né? Então, vamos avaliando como que as coisas vão funcionando aqui, né? O Paulo, eu não estou observando o Paulo aqui, mas eu estou vendo aqui o Paulo Batista de Andrade, né? O Paulo está colocou no chat, eu vou ler aqui para que a gente se nivele. Minha pergunta não tem a ver com o Covid diretamente, exatamente, porque o nosso contexto, é claro, pode ter alguma relação, mas o foco maior na questão cardiovascular, né? Após uma ablação, podem ocorrer eventos de arritmia ainda por algum tempo? Se sim, quanto tempo? E a possibilidade de se ter que fazer ablação mais de uma vez por correção de arritmia, fibrilação atrial? Esse é o Paulo Batista Andrade, né, Paulo? Então, Paulo, vamos lá. Você pergunta se podem, depois que faz a ablação, se pode ocorrer eventos de arritmia. Sim, perfeitamente, podem sim, né? A ablação é um procedimento invasivo, um estudo eletrofisiológico que tem, nesse caso específico, tem, todos acho que estão ouvindo bem, né? Se não tiverem, por favor, sinalizem, então, ok? Tem por objetivo interromper circuitos de arritmia, e no seu caso específico da fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia, né? No geral, esses procedimentos de ablação, Paulo, eles são muito bem sucedidos, né? É claro que existem vários tipos de fibrilação, vários tipos de arritmia que podem ser tratados por ablação. Fibrilação é um desses tipos de arritmia, talvez um dos mais complexos, né, que são tratados por ablação, e, de qualquer forma, a taxa de sucesso é muito grande, mas em todos esses procedimentos pode haver, sim, recidiva, mas essas palpitações que você está apresentando, né, que você fala, eventos de arritmia, não necessariamente são fibrilação atrial. Você pode estar tendo algum outro tipo de arritmia, o que a gente chama de extrasístoles, pausas, que não necessariamente tenha recidivado, ou seja, voltado novamente a ocorrer a fibrilação atrial, né? Você pergunta por quanto tempo que isso pode ocorrer ainda, isso não tem como se avaliar, né? Às vezes, é feita uma ablação, seja de fibrilação atrial, seja de outra arritmia, uma taquicardia supraventricular, ou outra
arritmia, e após a ablação o problema está resolvido. Outras vezes, a pessoa volta a ter e precisa de usar alguma medicação para controlar, e outras vezes, como eu falei, algum outro tipo de arritmia, né? O importante é que você faça acompanhamento com o seu cardiologista, para que ele avalie se houve realmente alguma recidiva, se voltou essa arritmia, ou se é algum outro tipo de arritmia, né? Existem exames que podem ser utilizados, muito provavelmente você já deve ter feito algum desses exames, como, por exemplo, o Holter de 24 horas, né? E, às vezes, há um conjunto de tratamentos com a ablação e com o uso de medicação, né? Em algumas situações em que existe essa volta da arritmia, como a gente chama de recidiva, em alguns casos pode ser indicado, sim, um novo tratamento. A pessoa pode fazer novamente essa ablação. Mas é importante que você vá no seu cardiologista, ou se você acompanha com algum arritmologista, né, que é uma subespecialidade da cardiologia, para que você verifique com ele o que está acontecendo exatamente, tá bom? Mais alguém teria alguma... Se quiser colocar no chat, fique à vontade, caso contrário, pode abrir o microfone e fazer a colocação, por favor. Sim, a Juliana, né? Juliana colocou aqui, deixa eu ver. Não sou hipertensa, mas ultimamente minha PA tem se mantido alta, 15/9, 16/10, medida em casa com aparelho doméstico. Estou acima do peso, estou sedentária. Voltei a fazer caminhadas diárias há uma semana. Estou tentando ter uma dieta mais equilibrada. Isso só é suficiente ou é importante procurar ajuda médica? Tá certo, Juliana. Bom, vamos lá, né? É muito frequente, na questão da hipertensão, o diagnóstico de hipertensão nem sempre é um diagnóstico muito simples, né, Juliana? Você mesma está colocando que você não é hipertensa, ou seja, pelo que eu concluo, você tem medido a pressão em situações anteriores e a sua pressão tem estado normal. Mas a nossa pressão, a pressão de todos nós, mesmo quem tem pressão normal, ela pode variar no decorrer do dia e mesmo em algumas situações específicas, né? Mesmo em algumas situações específicas, como aumento de estresse, ansiedade. Então, eventualmente, a pessoa que não é hipertensa pode passar por alguns momentos, alguns períodos, algumas fases, né, onde a pressão se eleva. Eu estou vendo que a sua pressão realmente está um pouco aumentada, não é assim um aumento assim preocupante, né? Eventualmente a pressão da gente pode chegar a 15/9, 16/10. É claro que isso tem que ser acompanhado, né? Não tem nenhuma urgência de fazer esse acompanhamento, mas você já está fazendo a primeira coisa, né? O que é importante em qualquer situação que a gente esteja falando de doença cardiovascular ou de prevenção, que é cuidar da alimentação, cuidar do peso, né, e fazer atividade física, né? Muitas vezes, Juliana, isso aí vai ser suficiente para controlar a sua pressão, né? Eu não vejo nenhuma necessidade de você, assim, imediatamente buscar um atendimento, né, até porque você tem esse histórico de pressão normal. Eu acho que você está aí no caminho certo de fazer atividade física, tentar controlar o peso. Muitas vezes, só com essas medidas, caminhada, a sua pressão pode vir a se normalizar completamente, sem que você precise de usar medicação. Agora, é claro, se isso persistir por mais tempo, pelas próximas semanas, mesmo com essas medidas, aí sim vale a pena você, com calma, procurar um atendimento, seja com clínico geral ou com cardiologista, né? Normalmente, nesses casos, também é feita uma avaliação, é feita a medida da pressão arterial no consultório, em alguns casos são pedidos exames complementares também, né? Exames laboratoriais, exames cardiológicos. Dentro da cardiologia, um exame que é muito útil para nos propiciar o diagnóstico da hipertensão é o MAPA, né, que é o monitoramento ambulatorial da pressão arterial, onde a pessoa fica com aquele aparelho por 24 horas, são feitas dezenas de medidas, e aí é calculada uma média da pressão, né?
porque, na verdade, essa média da pressão ela é mais importante do que medidas isoladas. Às vezes, a pessoa pode até, durante um certo momento, ter uma pressão mais alta, mas, na média, a pressão é normal. Então, Juliana, o que eu colocaria para você é o seguinte: não precisa de nenhuma preocupação, a gente, eventualmente, pode passar por alguns momentos de pressão um pouco mais alta, né, mas eu acho que você está no caminho certo, de cuidar da alimentação, né, procurar voltar a fazer sua atividade física, controlar o peso. Provavelmente isso aí já vai ser suficiente para que você tenha um bom controle. Caso isso persista, você vai ao seu cardiologista, ao seu clínico, e ele vai avaliar, e eventualmente, Juliana, ocorre a situação de precisar de passar uma medicação para controlar a pressão, o que nesses casos não necessariamente a pessoa vai ter que tomar o remédio para toda a vida, né, de forma indefinida. Às vezes é uma situação temporária que se está passando, e aí precisa, sim, de um controle, né, e mais à frente isso é reavaliado, às vezes com diminuição da dose da medicação, e às vezes, em alguns casos, até suspensão mesmo. Tá bom? Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui, da Cate Teles. A Cate coloca aqui: minha filha, agora com 2 anos, é isso mesmo? 2 anos e 4 meses, fez cirurgia de transposição de grandes artérias, TGA, ao nascer. Tá. Tem CIV, que é comunicação interventricular, estamos acompanhando uma estenose pulmonar, e ela precisará fazer um cateterismo, certo? Por causa da Covid, estamos adiando, mas a questão é que não sabemos quando a situação voltará à normalidade. Devemos voltar à cardiopediatra em agosto para nova avaliação. O senhor teria alguma observação sobre esse adiamento do procedimento? Então, Cate, espero que sua filha esteja bem, né? É uma situação complexa, né? Qualquer cardiopatia congênita, imagino aí a angústia que não traz aos familiares, aos pais, né? Mas esses resíduos, né, essas estenoses, essas questões podem muitas vezes ocorrer mesmo, mas isso tem tratamento, muitas vezes por procedimento percutâneo, né, e eventualmente alguma correção cirúrgica, ou muitas vezes basta um acompanhamento, né, então não necessariamente a sua filha vai precisar de um novo procedimento cirúrgico, né. Aí, Cátia, é aquela questão, né, assim, é claro que em situações, como eu estava falando com a Juliana, né, que eventualmente vai precisar de uma avaliação com o cardiologista, né, isso pode esperar, ela está bem. Agora, a situação da sua filha é uma situação mais particular, né, nessas questões é importante que não se perca o time, né, o momento adequado de uma nova avaliação. Para toda cardiopatia que tem algum substrato anatômico, né, seja uma cardiopatia congênita ou uma doença valvular, existe o tempo certo das avaliações e, eventualmente, o tempo certo de se executar algum procedimento, né. Então, é importante que não se perca esse momento adequado, caso isso venha a necessitar. Então, no seu caso, eu não vejo por que adiar, não. Né, eu sei que existe toda essa preocupação da Covid, né, mas, por outro lado, todos os hospitais estão, assim, também precavidos em relação a isso, né. Eu não sei aonde que foi feito esse procedimento, se foi aqui em Brasília, talvez possa ter sido lá no ICDF, né, não sei, mas, de qualquer forma, é importante que vá seguindo, né, o acompanhamento, não deixe de fazer, não, porque é uma situação muito particular, né, e essas situações, assim, não se pode perder o momento adequado de se fazer algum exame ou algum tratamento. Normalmente já se dá o prazo baseado em diretrizes de acompanhamento, né, então eu não aconselharia a postergar isso, não. Tá bom, Cátia? E saúde para sua filhinha, tá? Deus quiser, vai correr tudo bem. Vamos lá. E aqui a Cátia também colocou: se puder também falar sobre cardiopatias estar em grupo de risco sob cuidados adicionais. Né? Operou no Pequeno Príncipe em Curitiba, sim, certo, vocês moram em Florianópolis,
e teremos que voltar para Curitiba para o procedimento. É certo, né? O Paraná é um centro realmente muito avançado, já há décadas que o Paraná tem um centro muito avançado na cardiologia e especialmente em cirurgia cardíaca. Com certeza a sua filha está sendo muito bem acompanhada. Né? Em relação a cardiopatias estarem em grupo de risco, né, sobre cuidados adicionais, bom, é verdade, os cardiopatas estão sim em grupo de risco do ponto de vista da COVID, né? Existem várias conjecturas, várias teorias sobre por que isso acontece, né? Mas o que se sabe é que os portadores de cardiopatia, eles têm o que se chamam de um estado inflamatório crônico, né? Isso é um conceito que está relacionado com a liberação de citocinas, né? São substâncias endógenas que aumentariam a resposta do organismo frente à contaminação pelo Covid, né? Além disso, o que acontece? Nessas doenças respiratórias, seja influenza, seja pneumonia, e no caso específico da Covid-19, com o comprometimento pulmonar, com o comprometimento respiratório, muitas das vezes o que ocorre? Diminui uma oxigenação do sangue, né? E para as pessoas que já têm cardiopatia, já são portadoras de cardiopatia, muitas vezes elas têm lesões, né? Lesões coronarianas, ou sobrecarga do músculo cardíaco, e, assim, são situações em que se tem muito pouca autonomia, muito pouca liberdade de lidar com diminuição de aporte de oxigênio, né, para o músculo cardíaco. Então, muitas vezes, nessa situação de falta de oxigenação, que acontece no caso da Covid mais grave, né, o portador de cardiopatia acaba sofrendo mais, né? Então, ele tem uma chance maior de complicar, chance maior de arritmias, chance maior de infarto do miocárdio, chance maior de insuficiência cardíaca, né? E, além disso, o próprio vírus da Covid-19, né, o SARS-CoV-2, ele, por si só, é um vírus que pode agredir o coração diretamente, né? Ele pode agredir o músculo cardíaco, ele pode levar a quadro que a gente chama de miocardite, que é uma inflamação do músculo, que leva a um quadro de disfunção do coração, né? E pode causar exacerbação de trombos, né? Fenômenos trombóticos, e isso é muito pior em quem já tem uma cardiopatia. Esses fenômenos trombóticos podem levar a problema não só no coração, como infarto do miocárdio, como o agravamento de problemas pulmonares, embolia pulmonar, né? Ou mesmo acidente vascular cerebral. Então, uma situação realmente que o paciente que é cardiopata, não é que ele tenha um risco maior de contágio. Em princípio, não. Esse contágio seria igual para todo mundo. Mas naqueles que são contaminados, o cardiopata ele tem um risco maior de uma evolução mais grave, né? Em termos de cuidados adicionais, na verdade, os cuidados são esses cuidados que se tem hoje, que se sabe, né? A questão mesmo do isolamento, todos têm que ter esse isolamento, tem que usar máscaras, lavar muito as mãos e tudo isso. E o cardiopata, mais ainda, esse tem que ter um cuidado redobrado, né? Não existe nenhuma... as medicações que estão começando a surgir agora, né? Que são poucos que têm uma comprovação realmente de eficácia. Recentemente, até amplamente publicado, um corticoide chamado dexametasona. Então, assim, não adianta a gente pensar que, como surgiram alguns medicamentos aí que poderiam diminuir ou mesmo curar o Covid, isso realmente não existe, né? Até hoje, não. Então, depende muito, tem a questão do vírus e uma questão individual, né? Que até hoje não se tem, assim, uma certeza do que realmente acontece.
algumas pessoas até bem, né, que algumas até que nem são de grupos de risco, evoluem mal, e outras que são de grupos de risco evoluem bem. E outras, na verdade, se contaminam, formam anticorpos e não tem nenhum sintoma, né? Não se sabe bem, existe uma variabilidade muito grande de resposta pessoa a pessoa. Então, assim, nesse contexto, o mais importante mesmo são as medidas, usar máscara, lavar muito as mãos, evitar aglomeração, né? São essas questões todas que já são bem colocadas aí na mídia, né? Tá ok. Alguém teria mais alguma questão? Vamos lá. Fiquem à vontade. Se não sentirem muita vontade de escreverem aí no chat, pode. Ó, vamos lá. A Helena, né? Helena, deixa eu ver o que a Helena colocou. Doutor Fernando, eu não sou cardiopata, mas minha irmã infartou aos 33 anos em decorrência de diabetes infantil. Os médicos dizem que devo ter cuidado, mas com o atual isolamento não faço qualquer atividade física e o consumo de doces aumentou. É motivo de muita preocupação ou posso ficar mais calma? Pois é, né, Helena? Isso aí está acontecendo mesmo, né? A gente até às vezes vê aquelas caricaturas de como as pessoas vão sair depois dessa pandemia, né? Obesas e tal. Isso realmente é uma situação que está acontecendo, né? As pessoas ficam mais em casa e acabam tendo dificuldades de se exercitar, não é tão simples, né? Não é tão simples assim. E a questão do aumento do consumo de doce, né? É claro, assim, que o que eu poderia dizer a você, né? É motivo de muita preocupação? Não que seja motivo de muita preocupação, não é isso. Mas dentro do possível, quer dizer, você já tem um primeiro aspecto, você tem consciência da situação, né? O fato de a sua irmã ter infartado, né, ela teve um diabetes, mas um diabetes tipo 1, né? Então, pelo que você coloca, você não tem o diabetes tipo 1, né? Você não, como você coloca, você não é cardiopata, não sei, provavelmente não tem outros fatores de risco, mas a prevenção é importante para todos nós, né? Então, assim, eu sei que é difícil, mas o que eu sugiro, não assim como preocupação, pode ficar calma, mas dentro do possível se controlar, né? Tentar fazer uma alimentação mais equilibrada, comer mais verduras, mais frutas, tentar diminuir um pouco o doce, eu não vou falar para você parar de comer doce, mas tentar diminuir, né? E tentar alguma atividade física, mesmo em casa, a gente sabe que é um pouco difícil, mas aí na internet tem muitas opções, muitas aulas, tem gente com aulas bem interessantes, criativas, às vezes usando algum equipamento dentro de casa, ou mesmo sem equipamento nenhum, é possível fazer alguma coisa, né? Mesmo em casa, com todas essas restrições, né? Eu não vejo assim motivo de muita preocupação, mas tem que ter atenção, né? Até porque, né, Helena, a gente não sabe aí quanto tempo que isso vai durar, né? A gente não sabe, o que se fala é que a curva iria achatar, depende do lugar também, né? Mas por enquanto a gente não tem uma perspectiva muito clara de quando que toda essa situação vai terminar. Então é importante ir se cuidando, sim, né? Tá bom? Cláudio Ponte. Vamos lá, Cláudio. Comenta-se, inclusive, no meio médico, que usar a máscara durante as caminhadas na rua causaria mais dano à imunidade pelo aumento do CO2 no pulmão. Essa afirmação é verdadeira? Olha, Cláudio, eu já ouvi isso também, mas não tem, assim, nenhuma comprovação disso, né? Há pouco tempo, eu vi até essa pergunta ser colocada no jornal, se eu não me engano, aqui em Brasília, no DF-TV, e a gente tem o médico que responde as perguntas, e ele até citou o exemplo, poxa, se isso fosse verdade, é o que diziam dos cirurgiões, né, que cirurgião, ele passa praticamente todos os dias com uma máscara, né, ali os cirurgiões, os enfermeiros, assistentes cirúrgicos, anestesistas, passam horas e horas, dias e dias, meses e meses, anos e anos, utilizando máscara. Então, assim, realmente não tem nenhuma comprovação de que possa trazer algum prejuízo. E, de qualquer forma, né, Cláudio, mesmo que eventualmente isso trouxesse algum
Na verdade, o que traz mesmo é um grande incômodo, né? Porque não é agradável mesmo, né? Não é agradável você utilizar a máscara para fazer suas atividades. Mas prejuízo propriamente dito, não. E a gente aí tem que pesar sempre o risco e o benefício, né? Se sabe que quando nós estamos usando a máscara, nós estamos nos protegendo, né? E protegendo as outras pessoas também. Porque a gente tem que pensar que o Covid, ele tem aquelas pessoas que transmitem, que são sintomáticas, mas tem aqueles que eventualmente já estão com vírus, estão já eventualmente de transmissão, mas que não têm sintomas, né? Então, a questão da máscara é importante para os dois lados, para eu me proteger e para eu proteger as outras pessoas. E realmente, assim, apesar desse comentário, não tem nenhuma comprovação de que possa trazer algum prejuízo você está inalando ali, até porque o ar sai, ele volta. O que causa mais mesmo é um grande incômodo, mas a gente vai se acostumando, né, eventualmente, testando um tipo de máscara aqui, um outro tipo de máscara, né? Essa máscara de tecido, ela é até mais confortável, né? No hospital, por exemplo, a gente usa uma máscara muito mais desconfortável, que ela fica muito firme, né, no nariz, aqui no rosto, e a gente passa o dia inteiro com aquilo ali, né? Mas eu acho que tem que a gente pesar o risco e o benefício. Tudo bom, Cláudio? Mais alguém colocou alguma coisa? Alguém deseja colocar mais alguma? Pode ir colocando aí, ficar à vontade, tá? Enquanto isso, eu vou comentando aqui algumas coisas. Na verdade, né, assim, essa questão da pandemia, do Covid-19, é uma situação como as pessoas costumam falar, né? Está todo mundo trocando o pneu do carro com o carro andando, né? A gente não tem muitos parâmetros. Na medicina, a gente trabalha com experiências prévias. E a experiência prévia que nós temos é de 100 anos atrás, né? Lá da gripe espanhola, né? E apesar disso, apesar do tanto tempo, algumas lições daquela época, mesmo hoje, nós temos, né? A gente vê que as pessoas naquele tempo depois perceberam, não sabiam bem, porque não sabiam qual que era o agente etiológico, né? Mas começaram a usar máscara e percebiam que quando se usava máscara, diminuía a contaminação, né? Outra lição que nós temos da pandemia lá da gripe espanhola foi a questão das ondas da doença, né? Na gripe espanhola, na verdade, ela ocorreu, e em alguns países ela ocorreu em mais de uma onda, em 3 ondas. Nos Estados Unidos, por exemplo, foram 3 ondas, né, da gripe espanhola. Veio a primeira onda, muita gente, né, houve muitas mortes, e isso foi diminuindo, né? Com o tempo as pessoas relaxaram, né, nos cuidados e acharam que estava tudo resolvido, né? E aí, né, voltaram às suas atividades, e aí veio a segunda onda, que foi muito pior do que a primeira. Na segunda onda, morreram muito mais pessoas do que na primeira onda. Então, isso que a gente, de alguma forma, já está vendo aí em alguns lugares, mesmo nos Estados Unidos, que teve toda a incidência elevada de mortes agora, eles começaram a relaxar e voltou novamente até o pico da doença. Então, eles estão tendo que fechar novamente, né? Então, são lições aí que a gente tem lá da gripe espanhola. Vamos ver aqui, o Dario, ele está colocando aqui: doutor Fernando, sofro de pressão alta e faço uso regular de remédio para controle. Antes da pandemia, realizava exercícios físicos, corrida leve de 40 minutos, 3 vezes na semana. Está difícil manter o ritmo. Tento correr perto de casa, mas confesso que com máscara a dificuldade para respirar é grande. Respirar o mesmo ar expelido pode causar algum prejuízo à saúde? É isso que foi colocado aí pelo Cláudio, né? Na verdade, a gente tem a impressão de que a gente está respirando o mesmo ar, né? Mas não é bem assim, né? Não é bem assim que acontece. A gente sente aquela sensação de umidade, mas quando a gente está inspirando, o ar, ele penetra na máscara, né? Agora, é claro, né, Dario, é muito desconfortável mesmo. O que eu posso sugerir, se eventualmente você está tendo dificuldades em correr, né, você pode, por exemplo, caminhar,
né? Caminhar também é uma atividade aeróbica, muito benéfica, ajuda muito no controle da pressão. Inclusive, é a atividade que, na maior parte das vezes, a gente sugere para as pessoas que nunca fizeram uma atividade física e estão começando, né? Uma caminhada, o que se coloca, a Associação Americana de Cardiologia, uma caminhada de 30 minutos, 5 vezes por semana, já é o suficiente para diminuir muito o risco de doença cardiovascular. Isso desde que seja feito de forma regular, né? Então, assim, apesar da dificuldade, Dario, eu acho que você não deve desanimar, não, né? Eventualmente, experimentar uma outra máscara, mas eu acho importante fazer com máscara, sim, né? Eu acho que a máscara, como eu falei, ela protege a você, protege aos outros, e a gente imaginar que só pelo fato de estar correndo estaria diminuindo o risco. Não, na verdade, quando você está correndo e está respirando, eventualmente, se você tiver com o vírus, ele pode se propagar até por um espaço maior, né? Então, a minha sugestão é que você tente fazer alguma coisa, se a corrida estiver difícil, que você faça a caminhada. E é importante isso que você falou, você está tomando a sua medicação, isso é fundamental, tá certo? E, eventualmente, né, Dario, se você conseguir fazer algum tipo de atividade em casa também, pode ser interessante. É claro que teria que ter alguma adaptação, quem tem espaço em casa, eventualmente pode ter uma bicicleta ergométrica ou outro equipamento, né? Muitos equipamentos, tem pessoas que gostam de atividade, pular corda, tem muita coisa que pode ser feito, mesmo dentro de casa, né? É claro que não é tão simples assim, né? Mas eu acho que dá para ir adaptando, o importante é não ficar parado e tentar ir fazendo alguma coisa. Tá bom? Eu acho que tem mais alguma coisa aqui. O Nalgísio Pinheiro dos Santos, né? Vamos lá. Eu fui acometido durante toda a vida de 3 eventos de fibrilação atrial, revertidos em ambiente hospitalar. Faço acompanhamento com cardiologista anualmente. Ocorre que quando deveria retornar, ela saiu de férias e começou a pandemia, como ela estava grávida. Outra coisa, tinha parado minhas atividades físicas. Mais uma vez, a pandemia atrapalhou, mas estou retornando. Pergunto, devo procurar outro cardiologista, já que tem 1 ano e 4 meses depois da última consulta? Então, Nalgísio, o que eu acho? Essa questão de relação médico-paciente, né, é muito importante, né? É muito bom quando a gente, principalmente quando a gente tem alguma questão crônica, seja cardiológica, seja de qualquer outra área, diabetes, neurológica, reumatológica, digestiva. É muito bom quando a gente consegue encontrar um médico onde a gente se sinta bem, né? Tenha empatia, sinta confiança, porque não é só questão do conhecimento do médico, né, da técnica do médico. Muitas vezes, um médico que pode ser excelente para um paciente, eventualmente para outro paciente não vai ser. Às vezes, aquele paciente não se sentiu muito bem, não sentiu tanta confiança, ou não gostou do jeito que a pessoa tem colocado as coisas, né? Então, isso é importante, né, que você tenha um acompanhamento com o seu médico que você vem fazendo. Por outro lado, né, você não pode deixar de ter as suas revisões, né? Você tem que ter esse seu acompanhamento, né? O que eu posso sugerir a você, eu não vejo problema que você, nesse período do afastamento da sua médica, você faça uma consulta com algum outro cardiologista, né? Mesmo nesse período de pandemia, já tem clínicas que já estão, eu não sei de que cidade que você está falando, mas já tem clínicas que já estão à disposição. Então, eu acho também que não vale ficar muito tempo sem você fazer a sua avaliação, tá certo? Você está em Itabuna, Bahia, né? Bacana, né? Legal. Então, eu não vejo problema que você faça essa avaliação, e a sua médica, com certeza, ela pensaria da mesma maneira, tá? Eu acho que vale a pena, sim, você procurar um cardiologista nesse período, e nada impede que depois que você fizer essa avaliação, ver que está tudo bem, quando a sua cardiologista voltar a atender,
né, você volte a procurá-la, não tem nenhum problema, né, não existe nenhum melindre nisso, né, eu acho que vale a pena, sim, você fazer, porque você teve essa questão da fibrilação atrial, né, eu não sei se você está tomando alguma medicação e tal, mas de qualquer forma, mesmo que não esteja, é bom que você faça essa avaliação, né. Em relação à atividade física, né, é ótimo que você está retornando, né, desde que seja aí com todas essas precauções, essas proteções todas, tá certo? Mas eu acho que vale a pena você procurar assim, um cardiologista, mesmo que não seja a sua cardiologista assistente, e posteriormente você volta nela. Quando você voltar, eventualmente, se tiver acontecido alguma coisa, o médico em que você foi, ele pode fazer um relatóriozinho para passar para ela, isso também é natural, é normal, né, para atualizar a médica que te acompanhava, tá certo? Eu acho que vale a pena, assim, você, até para você ficar mais tranquilo também. Quem teve uma situação dessa, às vezes não tem nada, mas só a preocupação de poder estar acontecendo alguma coisa já acaba trazendo um desconforto, um sofrimento que não é bom, né? Tá bom? Aí o Deomar, deixa eu ver aqui o Deomar. Boa tarde, doutor Fernando. Faço uso da medicação olmesartana, medoxomila, é um antipertensivo, aliás, excelente antipertensivo, mais amlodipino 5 miligramas. Existe algum estudo ou alguma relação do uso desse medicamento com algum efeito aumentado no caso de contaminação por Covid-19? Pergunto, pois li algo sobre isso, mais ou menos o que tinha sido noticiado com ibuprofeno. Controla a minha PA com essa medicação associada a outras. Atenciosamente, Delmar Schmidt, Porto Alegre. Então, Delmar, realmente surgiram preocupações assim em relação a alguns medicamentos antihipertensivos, né? Principalmente no início aí da pandemia, né? Relacionados exatamente com a classe de medicamentos da olmesartana, que ele é a classe dos bloqueadores de receptores de angiotensina, né? E os IECAs, conhecidos como IECAs, inibidores da enzima de conversão da angiotensina, né, que a maioria das pessoas conhecem, tem os mais antigos, o captopril, o enalapril, né, o ramipril, e dentro dessa sua classe aí, que tem a olmesartana, tem a valsartana, tem a losartana, houve essa preocupação realmente no início, mas isso realmente não se comprovou, né, alguns estudos foram feitos e não se comprovou, e hoje o atestado assim, das grandes sociedades de cardiologia, seja a Sociedade Americana de Cardiologia, a Sociedade Europeia de Cardiologia e mesmo a SBC, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, é que não se deve suspender de forma alguma esses medicamentos, né? Não há nenhuma comprovação de que poderia trazer prejuízo frente uma eventual contaminação pelo Covid, né, e que suspender, aí sim, né, viriam os prejuízos, porque eventualmente uma hipertensão que está muito bem controlada com a medicação, ao se suspender, isso pode entrar no processo de descontrole e aí sim viriam os prejuízos, né. A hipertensão, a gente sabe bem que algumas pessoas que precisam de medicação se conseguem controlar muito rapidamente, mas outras pessoas não, às vezes é difícil até chegar, o médico chegar na medicação ideal, na dose ideal, no controle ideal, isso às vezes leva um tempo, leva meses, e muitas vezes quando se controla direitinho, está tudo bem, não mexer é melhor, se a pessoa está bem, não está tendo efeitos adversos, efeitos colaterais relacionados com a medicação, então é melhor não mexer. Então, Delmar, realmente houve essa preocupação no início da pandemia, mas isso foi colocado por água abaixo e realmente não há indicativo de suspender essa medicação, muito pelo contrário. Essa medicação e as outras medicações que vêm sendo usadas devem ser mantidas, tá? Não suspenda, não. Vamos lá. Aí a Juliana nos coloca aqui. Um dos ganhos dessa pandemia é que consegui controlar minha asma, que estava descompensada há alguns meses. Além de continuar com a medicação e evitar os gatilhos, há outras medidas, cuidados a serem tomados?
Então, Juliana, bom, eu não sei exatamente por que com a pandemia você conseguiu controlar, não sei se você não vinha fazendo uso da medicação adequada, se, o que estava realmente acontecendo, se havia, né, mas que bom que você conseguiu controlar a sua asma, né, nesse momento. E, então, tem que continuar, sim, né, evitar os gatilhos, exatamente se você identifica alguma questão que sirva como gatilho. Algumas pessoas isso ocorre com atividade física, outros com algum produto de limpeza, alguma questão ambiental, né? Uma série de situações, e você está conseguindo controlar, é importante. Agora, para você, o cuidado que você deve tomar é o cuidado geral, né? Assim, porque quem tem algum distúrbio respiratório, de certa forma, se torna um grupo de risco para a Covid, né? Ou seja, não que você tenha chance maior de ser acometido, mas caso você tenha um Covid, existe, teoricamente, estatisticamente, uma probabilidade maior de evoluir de uma forma mais grave. Então, assim, você deve redobrar a sua atenção em relação às medidas de prevenção, né? Em relação a sempre lavagem das mãos, tudo isso, máscara, tudo isso que tem sido falado, né? Afastamento social, deve ficar bem atento em relação a isso, tá? Isso é que é importante para você. E assim, depois que tudo isso passar, tentar manter o controle, né? Importante, quem tem asma a gente sabe que com medicação, no geral, fica muito bem controlada. O problema é que muitas pessoas que são asmáticas, às vezes, não têm a disciplina, né, de fazer o acompanhamento certinho, né, o controle, tomar medicação irregularmente no seu pneumologista. Isso é importante, que tenha esse acompanhamento, né, e, eventualmente, em algum agravamento que não esteja se controlando com a medicação que tem disponível, já procurar imediatamente, não ficar postergando, eventualmente, a ida a um médico, a um hospital, em caso de agravamento de crise asmática. É importante também isso, né? Se eventualmente acontecer uma crise asmática, você não postergar também a sua ida a um hospital, tá certo? Porque é importante. A asma, às vezes, evolui também de forma mais grave. Não sei se você já teve crises severas, mas é uma situação que tem que ficar de olho, tá bom? E a Rosenilda. Minha mãe está em home care. A pressão, que sempre foi muito alta, chegando a picos de 24/18, né, tem ficado bem baixa. Quais as consequências e o que temos que observar? Atualmente já está sem medição para pressão. Agora, eu não sei se ela quis dizer medição para pressão ou medicação para pressão, que fica em 10/5 ou 10/6. Medicação, correto. Atualmente já está sem medicação para pressão, que fica em 10/5 ou 10/6. Tem 73 anos. Bom, é interessante, né? Realmente a pressão dela é muito alta. Eu não sei em que contexto que a pressão dela chegou a esses níveis, 24/18, né? Em algumas situações, as pessoas podem, mesmo sem serem hipertensas, terem picos hipertensivos, né? Principalmente associado a algum outro quadro, um quadro agudo de dor, né? Um quadro psiquiátrico, alguma coisa assim, mas realmente aí é uma pressão muito alta, né? A não ser que tem algumas situações do que a gente chama de hipertensão secundária, né? Que depois que são tratados isso se resolve. E agora, pelo que você fala, a pressão dela tem se mantido baixa. A pressão baixa, na verdade, ela, no geral, se não está relacionado com medicação, né, não é por conta de medicação, que você colocou que está sem medicação, se ela não estiver causando nenhum sintoma, né, no geral não tem nenhum problema, né, assim, o que é sintoma que pode estar relacionado com pressão baixa? É tontura, é desmaio, é cansaço, né, cansaço exagerado, né. Agora, se isso estiver acontecendo, tem que ver também por quê, né? O que está acontecendo, se ela está tomando alguma outra medicação que poderia estar levando a pressão a baixar tanto assim, né? E aí teria que ter uma avaliação um pouco mais detalhada. Mas, no geral, falando assim de pressão baixa, às vezes as pessoas chegam no consultório um pouco preocupadas, falando, doutor, minha pressão é muito baixa, tem algum problema? Minha pressão é 9/6, 9/5. No geral, se a pressão natural da pessoa é aquela,
e ela não tem nenhum sintoma, não está tendo tontura, não está tendo cansaço, não está tendo nenhum problema, não tem problema nenhum, muito pelo contrário, né? Se a pessoa convive bem com aquele nível de pressão, isso, de certa forma, é até um fator protetor para o aparelho cardiovascular. A pressão baixa, ela vai se tornar problema quando ela traz algum sintoma, seja do aparelho cardiovascular, e aí pode ter tontura, e eventualmente cerebral, também com desmaios, alguma coisa assim, né? Mas aí, no seu caso, Rosenildo, eu teria que avaliar melhor por que isso aconteceu, né? Normalmente não seria de se esperar alguém que já teve uma pressão de 24/18, sem medicação nenhuma, está com a pressão 10/5, a não ser que sejam aquelas situações que eu coloquei. Alguma coisa que causou momentaneamente esse pico de pressão, né? Tem várias causas, né? Ela também usa marca-passo em razão de arritmias. O marca-passo foi revisado há 2 semanas. Então, se foi revisado há 2 semanas, eu pressuponho de que está tudo bem com o marca-passo, né? É importante, quem tem marca-passo tem que fazer revisões regulares mesmo, né? Por vários motivos, para ver se está funcionando bem, para regular a carga do marca-passo, porque nessas revisões do marca-passo, o especialista em marca-passo, ele pode programar a carga que o marca-passo está liberando, até para otimizar a duração da bateria do marca-passo, né? E quem usa marca-passo, no geral, isso depois de alguns anos tem que ser trocada a bateria. E nessas revisões se consegue otimizar o máximo possível, né? Se ela foi na avaliação, né, então foi visto por um médico e não constatou nenhuma descompensação, eu acho que não tem o que se preocupar. Em princípio, eu estou bem tranquilo em relação à situação, tá? Mas é importante ela manter esses acompanhamentos, ok? Vamos lá. Isso, a Juliana coloca aqui. Ótimo, doutor Fernando. Acredito que controlei por ter ficado mais atento aos cuidados com limpeza, mantendo a casa longe de poeira. Isso é importantíssimo, né? Tomei a medicação nos horários corretos e fiquei longe do ar-condicionado do trabalho e da poluição do ar. Atribuo o controle a isso, com exceção da questão do ar-condicionado do trabalho, as outras questões você, mesmo longe da pandemia, você pode manter o controle disso aí, né? É importante ser bem vigilante em relação a essas questões, mas parabéns por você ter conseguido aí controlar bem, né? E aqui a Rosenilde também coloca, né? No isolamento ela está bem rigorosa em dieta, exercício e fisioterapia. Ótimo. Achamos que a pressão pode ter estabilizado pelos cuidados com a saúde. É possível melhorar assim a ponto de não precisar mais medicar? É possível sim, Rosenilde. É possível, né? Tem aquelas pessoas que fazem tudo certinho, tem tudo correto, estão no peso correto, se alimentam bem, fazem atividade física, têm as taxas controladas e mesmo assim são hipertensos severos, precisam de medicação. Tem outros que, na verdade, evoluem com o aumento da pressão exatamente pela falta de controle dessas questões. Às vezes aumenta o peso, às vezes a alimentação um pouco exagerada, o excesso de sal, né, o sedentarismo. Então, aquela pessoa que não era hipertensa, ela começa a desenvolver uma situação de hipertensão. Mas, muitas vezes, com essas medidas, que a gente chama de medidas não medicamentosas, né, de forma regular, controlando a alimentação, controlando o peso, fazendo atividade física, muitas vezes essas medidas são suficientes para controlar a pressão, sim, né? E, independentemente da situação, todo cardiologista, todo clínico, sempre enfatiza a necessidade de manter essas medidas, né? Seria um grande erro a pessoa simplesmente basear o seu tratamento de hipertensão apenas em medicação. A medicação ela pode ser importante, em alguns casos ela é imprescindível, mas as outras medidas são muito importantes, né? São tão importantes, às vezes até mais importantes do que só a medicação para pressão, né? Porque quando eu estou tomando as medidas, assim, em relação à alimentação, atividade física, controle do peso, eu não estou só controlando a pressão, né? Eu estou diminuindo a incidência de infarto do miocárdio, de acidente vascular cerebral, de doença renal, de muitas outras complicações, de desenvolver diabetes, e o diabetes por si só ele traz um bocado de
de outras complicações, né? Então, isso aí é fundamental. Em alguns casos, sim, é verdade, só isso aí, dependendo da situação, pode ser suficiente para controlar a pressão, sim, viu, Roseli? Ok. Se alguém tiver mais alguma questão, pode ir colocando, né? Então, a hipertensão, assim, tem muito isso mesmo, né? Assim, o que se coloca é que essas medidas não farmacológicas, na verdade, elas são, assim, fio condutor do tratamento, né, da hipertensão, né? Porque quando a gente fala assim, tem que tratar a pressão, tem que tratar a pressão arterial, né? Às vezes o paciente chega no consultório apavorado, muito preocupado porque mediu a pressão ontem ou hoje de manhã, chega tarde, a pressão está lá 16/10. Ele chega muito preocupado, pensando que vai ter um infarto, vai ter um acidente vascular cerebral, né? E o que a gente explica normalmente é o seguinte, é claro, tem que se preocupar, mas o problema não é aquela pressão ali naquele momento ali que a gente está medindo no consultório, né? O organismo, ele é preparado, o coração é preparado para suportar um aumento localizado da pressão arterial. Mas o problema da pressão arterial é a pressão aumentada ao longo do tempo, ao longo de semanas, meses e anos, né? Anos de pressão alta. Pessoa com anos de hipertensão mal controlada, aí sim, né? Vem uma chance muito maior de desenvolver cardiopatia, insuficiência cardíaca, né? Doença renal, em alguns casos, assim, de forma severa, né? Infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e todas essas complicações, né? E o problema da hipertensão é que, na maior parte das vezes, ela é assintomática, né? Ou seja, a pessoa não sente absolutamente nada. Existe um certo mito, né, de relacionar a pressão alta com dor de cabeça, né? Às vezes a pessoa, muito frequente em consultório de cardiologista, de clínico também, a pessoa chega no consultório com uma dor de cabeça e com a pressão alta, né? Aí, no geral, a pessoa pensa que, poxa, a minha pressão está alta e por conta disso eu já estou tendo até dor de cabeça, né? Mas, no geral, na maior parte das vezes, não é isso que acontece, não. Na maior parte das vezes é o contrário. A pessoa está com uma cefaleia, está com uma dor de cabeça, por um motivo qualquer, uma cefaleia tensional, alguma coisa assim, e aí, por conta da dor, o organismo reage com o aumento da pressão, né? Qualquer desconforto físico, seja dor de cabeça, qualquer dor articular, dor abdominal, tensão, preocupação, né, cansaço, fadiga, tudo isso pode levar a um aumento temporário da pressão, né? Mas o problema da pressão é a pressão mal controlada. No geral, o problema maior é aquela hipertensão assintomática, né? Que é a maior parte dos casos. A pressão sobe e a pessoa não sente nada. Por isso que é importante, com uma certa regularidade, as pessoas medirem a pressão. Não é porque a pessoa não está sentindo nada que não vai trazer prejuízo, né? Muito pelo contrário, a pressão está alta, aos poucos isso vai trazendo sobrecarga ao aparelho cardiovascular. Então é importante, sim, né, fazer o tratamento. E o que acontece? O tratamento ele tem que ser, quando tem uso da indicação, às vezes tem que usar por tempo ilimitado, né, por tempo prolongado, né? Mas é importante fazer o acompanhamento direitinho. Aí a outra pergunta: quais os efeitos da apneia do sono para o coração? Pode sobrecarregá-lo? Se não for tratada? Com certeza, Paulo. Essa questão da apneia do sono, isso tem chamado muito a atenção da classe médica como um todo, não só dos cardiologistas, né, pneumologistas, endocrinologistas, né? Então, o que se sabe que a apneia do sono, ela pode, direto ou indiretamente, aumenta o risco de doença cardiovascular, né? Aumenta o risco de desenvolvimento de hipertensão, pode também ser responsável pelo surgimento de arritmias cardíacas, né? Então tem que se dar atenção, sim, né?
muitas vezes, a apneia do sono, ela está relacionada também com hábitos de vida também, né? A gente sabe que ela é muito mais frequente em pessoas que estão acima do peso, né? Não necessariamente, a pessoa pode ser magra e ter apneia do sono? Pode sim, né? Aí tem que tratar, tem que fazer o acompanhamento. Hoje existem especialistas nessa área do sono, normalmente ligados à especialidade da pneumologia ou até da otorrinolaringologia, eles fazem esse acompanhamento, né? Mas, às vezes, simplesmente cuidando dos fatores gerais, por exemplo, controlando o peso, se a pessoa está acima do peso, é suficiente para melhorar muito, né? A questão da apneia, muitas vezes diminuir. Porque a gente sabe que a pessoa obesa, ela tem acaba tendo uma dificuldade maior na ventilação pulmonar, né? Acaba tendo obstrução por conta da base da língua, né? Então, acaba sendo uma das causas importantes. Então, sim um fator importante, não só para o coração, mas para o aparelho cardiovascular como um todo e outras complicações, e que merece a devida atenção. Em alguns casos, existe até indicação de uso de aparelhos, né, CPAP, então, que podem ser necessários para controlar, né? Mas, como eu falei, em muitos casos, isso às vezes é devido a uma sobrecarga do peso corporal, e que muitas vezes controlando já é suficiente para diminuir muito e até para deixar a pessoa não ter mais a apneia do sono. Tá? Vamos lá. Então, quanto às caminhadas ou corridas, qual seria o número de batimentos cardíacos máximo por minuto? Difere de uma pessoa normal e um cardiopata? Isso aí é interessante, né? Isso aí depois tem muitas questões. Em relação ao cardiopata, Cláudio, o que acontece? É porque muitas vezes o cardiopata ele está usando medicação que afeta também a frequência cardíaca, né? O cardiopata, por exemplo, se ele já teve um infarto do miocárdio, né, ou mesmo se ele tem alguma arritmia, muitas vezes ele toma uma medicação de algumas classes, por exemplo, beta-bloqueador, né, ou bloqueador de canal de cálcio, que diminui o batimento cardíaco, né, diminui a elevação da frequência cardíaca, né. Então, nesses casos, vai ser um pouco diferente. Aí teria que avaliar com o seu médico, seu cardiologista, qual que seria a frequência adequada. Outros cardiopatas, eles têm uma frequência cardíaca a partir da qual começam a surgir alguns problemas, né? Por exemplo, isquemia do coração, diminuição do fluxo de oxigênio, de sangue para o coração, né? Ou mesmo desencadeamento de arritmias. Então, nesses casos, em conjunto com o cardiologista, né, é avaliado qual que seria uma frequência cardíaca segura. Mas, no geral, assim, de um ponto de vista bem geral, né, o que se considera uma atividade física adequada em termos de frequência cardíaca, principalmente se a pessoa não tem nenhuma restrição, não toma nenhuma medicação que altere os batimentos cardíacos. É aquele cálculo básico né, isso é muito... a maioria das pessoas já conhece, que você coloca 220 menos a idade, né? Um cálculo simples, 220 menos a idade, teoricamente, a frequência cardíaca máxima que a pessoa atinge, né? E isso é teórico, tá? Não quer dizer que a frequência cardíaca da pessoa não possa chegar a valores até maiores, ou que a pessoa não consiga chegar a esse valor, né? Então, isso é 220 menos a idade. Aí, qual que é a frequência cardíaca adequada para um treinamento, uma atividade física? Normalmente, aí tem que calcular entre 65% e 85% desse valor, né? Que é a frequência cardíaca máxima teórica, né? Então, é um cálculo assim, 220 menos, vamos supor, tenha 50 anos, daria 170, né? 170, você pega 170, calcula 65%, vai dar um valor. Calcula 85%, vai dar outro valor. Então, o valor mínimo seria 65% e o máximo 85%. Então, estando nesse intervalo, você vai estar trabalhando do ponto de vista cardiovascular e melhora do condicionamento cardiorrespiratório. Do ponto de vista de saúde, é um intervalo de frequência cardíaca
interessante, seguro e que traz os benefícios, né? Agora, para o cardiopata, aí é caso a caso, né? Tem cardiopatas, inclusive, dependendo da cardiopatia, nem atividade física intensa é recomendada. Em alguns casos, né, casos de problema valvular, né, para citar exemplos, estenose aórtica severo, doenças do músculo cardíaco, miocardiopatia hipertrófica, tem várias patologias onde a atividade física mais intensa, ela é até proibitiva, né? Então, o cardiopata, na verdade, porque a gente fala o termo cardiopata, é uma gama muito variada de patologias, né? Então, o cardiopata tem que ter uma orientação mais específica do seu médico, do seu cardiologista, ok? Vamos lá. A Juliana colocou aqui. Uma tia faleceu vítima de Covid-19 em 7 de junho. Acompanhamos à distância o sepultamento dela, realizado com todo rigor no mesmo dia do falecimento. No entanto, após o sepultamento, estivemos na casa dela e ficamos muito próximo ao esposo e ao filho, posteriormente diagnosticados com Covid. Uma semana depois, por 1 ou 2 dias, tive episódios de espirros, coriza e garganta arranhando. Tomei um antialérgico e os sintomas passaram. Posso ter contraído Covid e ter tido apenas com sintomas leves? Então, Juliana, pode sim, Juliana. Pode ter acontecido, sim. Né? Você pode eventualmente ter contraído nessa situação específica, né? Ou mesmo em outra, né? Muito difícil, muitas vezes, se saber. E por que eu digo que pode? Porque o Covid, muitas vezes, a pessoa tem e nem sabe que tem, ela cursa de forma assintomática, né? Tem pessoas que, no rastreamento, fazem o exame, né? Fazem o seu exame, lá, a sorologia, e aí vão descobrir que a sorologia deu positivo, né? E isso quer dizer que em algum momento tiveram contato, né? Eventualmente, nesse contato ou em outro contato, você pode sim. O que eu sugiro que você faça, como você está bem, você tá, né, não teve nenhum sintomas passaram, mas você pode esperar, assim, tem que ver quando que começou isso aí, né, aproximadamente, pelo menos uns 10 a 15 dias para você fazer um exame que não seria o exame do PCR, né, que é aquele que é feita a coleta do swab nasal, seria você fazer uma sorologia mesmo, né? Você procura um médico que faria a solicitação, você vai fazer a sorologia para ver se houve o surgimento dos anticorpos, né? E aí você saberia se você teve contato ou não. Agora é muito difícil, né, saber se foi nessa situação ou na outra, né? Na verdade, os exames para essa patologia, eles são muito imperfeitos, de certa maneira, né? Aqui foge um pouquinho, né, do nosso tema, mas não custa nada a gente colocar algumas coisas, né? Porque a gente tem 2 tipos de exame. Um que é o PCR, que vai detectar partículas virais no swab nasal, aquele cotonete que é colocado lá no nariz ou na garganta, né, na boca, né? Esse, ele é um exame que é feito mais no início de uma contaminação, né? Em torno a partir do 3º, 4º, 5º dia, ele já costuma dar positivo, mas só dá positivo por alguns dias, né? E o outro é o de anticorpos, que esse tem que ser feito de uma forma um pouco mais tardia, do início de algum sintoma que possa está relacionado com Covid, né? Normalmente a partir do 7º ou 10º dia que costuma dar positivo. Mas qual que é o problema? Esse do PCR, que é do swab nasal, ele muitas vezes ele não dá positivo, mesmo a pessoa tendo a doença, né? A sensibilidade dele não é muito alta. Então, são exames que a gente não tem também que ficar fazendo a todo momento, porque não vai trazer nenhum benefício, né? Normalmente, quem é da área de saúde, talvez tenha que fazer com mais frequência, pela questão do contato, né, do risco de transmissão em outros
para outras pessoas que estão trabalhando, né? Mas individualmente é um exame, e o outro também, o que mostra a sorologia, muitas vezes também demora a ficar positivo. Então, assim, infelizmente a gente não tem exames ainda tão bons para essa questão, né? Para esse problema, essa doença. Aqui é o Wilson, né? Boa tarde a todos, prazer compartilhar com vocês desse encontro. Prazer é todo nosso, Wilson, acho que de todos aqui, né? Tenho 45 anos. No início de março, numa consulta de rotina com o urologista, ele sugeriu que eu procurasse o cardiologista para que este prescrevesse medicação para baixar o nível de triglicerídeos, 312 mg por decilitro. Devido à pandemia, estou postergando a visita para o final do ano. Isso pode acarretar mais outros prejuízos à minha saúde? Bom, Wilson, é claro que o seu triglicerídeo realmente está aumentado, né? O normal, em qualquer situação, seria até 150, né? 150 miligramas por decilitro. Mas o triglicerídeos, em princípio, principalmente nesse nível aí que está o seu, em princípio, a gente tenta outras opções que não seja o tratamento medicamentoso, tá? Triglicerídeos, ele, no geral, ele responde muito bem ao que a gente chama, né, como eu já coloquei, as medidas não farmacológicas, né, ou seja, não medicamentosas, né. Então, muitas vezes, o aumento do triglicerídeos, ele está associado à alimentação, né, o aumento do peso corporal, né, ingestão muito aumentada de carboidratos, de massas e de bebidas alcoólicas também, né, e a sedentarismo, né. Então, Wilson, muitas vezes controlando esses fatores, né, assim, se é sedentário, começar a fazer atividade física, o triglicerídeos responde muito bem à atividade física, né, fazendo atividade física de forma regular, diminuindo carboidratos, diminuindo doces e, eventualmente, se é o caso, bebida alcoólica, ingerir de forma menor, moderada, né? Muitas vezes isso aí é suficiente para controlar o triglicerídeos. Só pelo triglicerídeos, no geral, nesse nível que está o seu, não se indica medicação, né? Medicação para triglicerídeos isoladamente só quando está acima de 500 por aí, né? Porque aí já vai aumentar o risco de outros problemas, como, por exemplo, pancreatite, né, que pode estar relacionado com níveis muito altos do triglicerídeos, né. Agora, teria que ver, porque, na verdade, apesar de a gente se preocupar com triglicerídeos, dentro do lipidograma, o que nos preocupa mais é o nível do LDL, né, que é o chamado colesterol ruim, né. Esse daí é o que, quando está aumentado, ele tem uma relação mais direta com o aumento de doença cardiovascular, né? E não existe um valor ideal para todas as pessoas, isso vai depender se a pessoa tem fatores de risco, se tem hipertensão, se tem diabetes, se já teve algum problema cardiológico, né? Então, o LDL é que costuma trazer um pouco mais de preocupação, né? Mas em relação ao triglicerídeos, eu acho que aumentando aí um controle dessas outras medidas, eu acho que nesse nível que está aí, costuma responder bem e se normalizar sem precisar de medicação, viu? O seu LDL, ele está ali, olha, 137,46. Bom, para qualquer pessoa, se tiver acima de 130, no geral, não está bom, né? Mas, se não houver outros fatores de risco, se você não for hipertenso, não for diabético, não for tabagista, né, não tiver tido um infarto do miocárdio, abaixo de 130 já seria aceitável, né? Então, muitas vezes, com essas outras medidas aí que a gente está colocando, né, já seriam suficientes, cuidar melhor da alimentação, né, para normalizar o seu LDL. Agora, se você tem outros fatores de risco, hoje a gente trabalha com alguns algoritmos, algumas tabelas, onde a gente avalia qual o nível ideal do LDL para cada pessoa, né. Se isso não acontecer, e se depois de algum tempo, com outras medidas,
hipertenso controlado com medicação. Então, no seu caso, a sua meta de LDL é mais baixa, né? É mais baixa. A sua meta de LDL já vai ser abaixo de 100, né? Então, seria bom você realmente procurar um cardiologista para avaliar, né? Eventualmente, nesses casos, né, Wilson, o que se faz? É iniciar a medicação para o colesterol LDL, não é nem tanto pelo triglicerídeos, tá certo? E acompanhar, né? Acompanho, e eventualmente a pessoa que muda, consegue mudar muito os seus fatores de risco, os seus hábitos de vida, às vezes consegue ter um controle melhor do colesterol. Mas no seu caso, nesse nível aí, como você é hipertenso, você teria já a indicação de diminuir isso aí. Então, assim, é claro, sem ver todas as questões, você já teria uma indicação para medicação para o colesterol LDL, não tanto pelo triglicerídeos, tá? Então é bom que você realmente procure o seu cardiologista para ele te orientar. Tá legal? Então, em relação, enquanto ninguém coloca alguma outra questão, falando um pouco aí do colesterol, né? Hoje nós nos baseamos também nas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, ou mesmo da Sociedade Americana de Cardiologia, Sociedade Europeia, que não se coloca um nível ideal, normal, para todas as pessoas de uma forma, né, igual para todo mundo, não é mais assim. Então, depende da presença ou não de fatores de risco, né? Para algumas pessoas, por exemplo, pessoas assim de alto risco, que já tiveram, por exemplo, infarto do miocárdio, a gente procura baixar esse LDL seu aí que você colocou para um nível mais baixo até do que 50 miligramas por decilitro, né? O que tem de vantagem hoje é que os medicamentos, no geral, eles são muito eficazes, né? Muitas vezes com doses baixas de medicação são suficientes para controlar, né? E é claro que as outras medidas sempre vão ser importantes, viu, Wilson? Você que é hipertenso, tem que cuidar, né, da alimentação, atividade física, né? Todas essas questões são fundamentais, né? Não se faz só com o uso de medicação, né? Hoje, na medicina, na cardiologia, isso é muito importante, né? A gente tem que trabalhar com prevenção, né? Prevenção é fundamental. A medicina curativa dentro da cardiologia, ela evoluiu muito, né? Tanto no aspecto da cirurgia cardíaca, quanto nos procedimentos aí intervencionistas. No caso acho que todos vocês já ouviram, né, falar, no caso dos infartos, os stents, né, os implantes dos stents, tudo isso tem ajudado bastante no tratamento, mas absolutamente nada é melhor do que a pessoa ter uma boa prevenção e não vir a ter esses problemas, né? Porque você tem aí, muitas vezes a pessoa já tem um infarto, já fica algum tipo de comprometimento, e vem a necessidade de uso de vários medicamentos, que associados eventualmente podem trazer alguns efeitos colaterais. Então, nada melhor do que a prevenção, né? E dentro da cardiologia, a grande maioria dos problemas, eles são evitados, muitas vezes, com um estilo de vida adequado. É isso. Alguém teria mais alguma pergunta, algum questionamento? Essa fase está muito difícil, né, para todo mundo, né? É muito tenso para todo mundo, está todo mundo aí preocupado, né, com a sua própria saúde, com a saúde dos familiares, e isso tem deixado todos nós realmente bem incomodados, mas o que a gente espera é que dentro de alguns meses a gente tenha superado tudo isso, né? Talvez isso venha a trazer novos comportamentos, a gente não sabe, né? Mas uma preocupação maior, né? Com questões de transmissão de doenças, né? Então, vamos
torcer para que a gente consiga logo superar todas essas coisas, né? A Rosenilda está colocando aqui algumas coisas. Vamos ver o que ela... que teve algumas taquicardias, né, por ansiedade, né, nesse período, né. E taquicardia relacionada com ansiedade é muito comum, né? Muito comum, né? A pessoa ansiosa, ela sente aumento dos batimentos cardíacos por conta de o que a gente chama de descarga adrenérgica, né? O que é isso? É liberação de substâncias no organismo, né? De adrenalina, né? E na corrente sanguínea, tudo isso leva ao aumento da frequência cardíaca e a pessoa sente aquilo, né? Muitas vezes é muito incômodo, a gente vê muitas vezes no pronto-socorro de cardiologia, de clínica médica, é muito comum a pessoa às vezes chega com falta de ar, com palpitação, com taquicardia, e às vezes tem alguma relação com alguma patologia, mas boa parte das vezes é só mesmo questão de ansiedade, né? É só questão de ansiedade. Então, nesses casos, o que se tem que fazer é buscar combater a ansiedade, o que nem sempre é tão simples, né? Nem sempre é tão simples. Em alguns casos de ansiedade muito exacerbada, há necessidade até de tratamento específico, né? Medicação, mas muitas vezes não há necessidade. Às vezes também outras medidas são suficientes, né, para controle da ansiedade, né? Aí vem atividade física e outras coisas, meditação, muito do que as pessoas gostam de fazer, né? Yoga, pilates, tudo isso costuma ser muito, muito bom também para o controle de ansiedade, né? Isso depende de cada caso. O Paulo Batista está falando aqui, que tem uma pergunta importante do Dario, também que passou despercebida, doutor, 16:2. Deixa eu voltar lá então, Paulo. Vamos ver aqui, ó. Doutor Fernando, considerando o novo normal, o MPF vem trabalhando para retomar as atividades presenciais nas unidades. Pergunto se não seria interessante a testagem de todos os servidores, até porque a maioria dos casos de Covid-19 são de assintomáticos. Dario, aí eu não teria como te colocar uma resposta assim de uma forma adequada, né? Até porque essa questão da testagem, como eu falei, né? A testagem ela tem suas limitações, né? E eles estão pensando nisso. Aí tem um grupo específico dentro da própria Secretaria de Saúde, junto com a alta administração, que está querendo, que estão programando como fazer isso. É claro que testagem é sempre bom, né? Mas eu não sei se seria esse o protocolo, né? Exatamente porque tem essa questão, a pessoa pode ser portadora, está assintomática, né? Mas tem também o contrário, né? A pessoa tem a doença e não mostra nada no exame, né? Então tem essas questões do risco e benefício, né? Então isso está sendo avaliado, com certeza. Eu vou até, eu estou vendo que está no nosso grupo aqui de debate, está presente também a doutora Adriana, que é a nossa coordenadora dentro do nosso serviço. Eu não sei se ela teria alguma questão a colocar, colega Adriana, a respeito dessa questão colocada pelo Dario. Não sei se você está nos acompanhando agora. Estou vendo que ela está aqui, não está aparecendo, mas talvez ela possa... Eu sei, Dario, que isso está sendo avaliado, né? Certamente eu acho que isso vai ter algum protocolo para que traga segurança para todos e, eventualmente, pode ser que esse seja o caminho, tá? A testagem dos servidores, né? Mas eu não posso te dar certeza se vai ser por aí. Em princípio, eu diria que sempre é benéfico, por mais imperfeito que seja o teste, né? Mas outra coisa, por exemplo, o teste, ele tem, por exemplo, o teste que é o que detecta, vamos botar, para saber se a pessoa está transmitindo, né?
que é o PCR, né? A gente tem passado por essa dificuldade lá no hospital de base. O que acontece? Você colhe, o exame ele não sai na hora, né? Muitas vezes ele demora, né? Até pela sobrecarga dos laboratórios, você colhe isso e só vai ficar pronto 4, 5, 6 dias depois, uma semana depois, né? Os laboratórios eles têm que priorizar as pessoas que estão internadas. Então, a praticidade disso, eventualmente você colhe um exame agora, o resultado vai sair daqui a uma semana, e aí vamos supor que mostre que está normal, mas com esse período que já transcorreu, eventualmente a pessoa já pode ter contraído o Covid, né? Então, assim, eu estou colocando isso não é porque não se deva colocar, mas é mais pela dificuldade que é mesmo. Até hoje não se tem, assim, um consenso, né, de como deve ser a abordagem de testagem para as pessoas voltarem ao trabalho ou não. Então, mas com certeza isso aí está sendo avaliado. Eu não faço parte do grupo diretamente de quem está programando esse retorno, né? Mas com certeza eles devem ter posteriormente alguma resposta para dar em relação a isso, viu, Dari? Respondendo o Dari a Adriana está colocando aqui, ó, não consigo abrir o microfone, né, Adriana, então não sei o que mas eventualmente depois talvez as pessoas possam entrar em contato lá com, não sei o que aconteceu, não sei se o Juliano deve estar por aí também, pode ajudar a Adriana a ver o que está acontecendo, né? Mas vamos continuando aqui. Juliana Carla, ela está colocando aqui, o primeiro PCR da minha da minha tia deu negativo, o segundo exame deu positivo, mas o resultado só saiu após o falecimento. Veja só, né, gente? Veja só o que está acontecendo, né? Realmente é a realidade, né? Porque muitas vezes no início não constata mesmo, dá negativo, não é uma falha em si, não é porque o exame é defeituoso, não é isso, o exame não é defeituoso, é uma dificuldade intrínseca de sensibilidade mesmo, de não conseguir, de às vezes não ter partículas virais suficientes para dar positivo no exame, né? E só saiu após o falecimento, né? Então essa é até uma das questões que se colocam, né? Muito provavelmente a mortalidade, a quantidade de pessoas que faleceram por conta do coronavírus pode ser muito maior até do que o que tem sido divulgado oficialmente, porque ocorre essa situação. Em alguns lugares, eventualmente, nem é feito o PCR, né? E normalmente não se coloca no atestado de óbito que a pessoa faleceu por Covid se não tem algum exame positivo, né? Mas infelizmente isso acontece, né? Então não sei no caso da sua tia, né, o que foi colocado, por exemplo, no atestado, né, de óbito dela, se foi ou não, né? Olha só, a doutora Adriana está nos colocando aqui no chat, né? Acho que é importante aqui a informação dela, né? Vou ler, vocês estão acessando, mas eu vou ler para a gente nivelar aqui. Não existe consenso quanto à testagem em massa. O gabinete de risco do Covid e de controle de volta ao trabalho está atento a isso tudo. No momento, o mais importante é respeitar o distanciamento social e o uso de máscara no ambiente de trabalho e fazer esquema de rodízio. Certo? Essa informação. Muito obrigado, Adriana, pela sua colocação. Eu acho que é importante aí para os colegas todos aí, né? É isso, né? Eles estão atentos, isso é uma questão dinâmica, né? Então, estão atentos ao que está sendo colocado, né? O que está acontecendo, então vamos aguardar, né? E é importante, como ela colocou, o distanciamento social, isso é fundamental, o uso de máscara, né? E o esquema de rodízio, que é o que já tem sido feito atualmente. Atestado de óbito, parada cardiorrespiratória, Covid-19, interrogado, né? Então, eu não saberia dizer, Juliana, se no caso da sua tia, né, se o caso dela entrou estatisticamente como um óbito causado pelo Covid-19, né? Então, é o que eu digo, eventualmente pode estar sendo subestimado o quantitativo de pessoas que estão indo a óbito, né, por conta do Covid, né? A mensagem aqui do
do Juliano, direto para a Adriana, para ver se consegue liberar aí o som dela, né? Então é isso. E como, por exemplo, se eu não me engano, foi em Minas Gerais que aconteceu isso, que vem uma certa taxa de índice de mortalidade por Covid, mas se percebeu um aumento muito grande em atestados de óbito de síndrome respiratória aguda grave, um aumento extremamente significativo se comparado com o mesmo período do ano passado. Síndrome respiratória aguda grave, isso pode estar relacionado com Covid, pode estar com outras patologias também. Mas então, essas pessoas não entraram no quantitativo de pessoas que faleceram por conta do Covid. Então, é um indício, né, de que pode estar subestimado esse quantitativo. Então, no caso específico, lá naquele período, acho que foi em Minas Gerais, se eu não me engano, a quantidade de pessoas que morreram em decorrência do Covid pode ser muito maior do que o que tem sido colocado, né? Então, é difícil, né? Em alguns lugares acontecem pessoas que estão falecendo em casa, né? Pelo Covid, né? E por outros motivos também, inclusive, voltando ao que a gente tinha colocado no início, por cardiopatia, né? Pessoas com sintomas, eventualmente com falta de ar, né? Pessoas que são cardiopatas, estão sentindo falta de ar. A falta de ar é um sintoma que perpassa por várias patologias, seja patologia infecciosa, seja pulmonar, ou mesmo cardiopatia, né? Pode ser um sintoma relacionado com cardiopatia, e as pessoas vão adiando a ida ao hospital e tem ocorrido casos, né? Eu li um artigo hoje que em Nova York teve um aumento de 50% de óbitos em domicílio, comparado com o mesmo período do ano passado, ou seja, aqueles casos em que há a chamada do serviço lá de emergência e as pessoas estão em parada cardíaca que não consegue ser reanimado. Um aumento de 50%, um aumento muito grande, né? Isso provavelmente ou pela própria Covid ou por pessoas portadoras de cardiopatia que faleceram, né? E aí não tiveram oportunidade de receber o tratamento, né? E a cardiopatia também está causando mortes por outro motivo também, porque e isso principalmente quando a gente fala de serviço público de saúde, como a gente está chegando já na maior parte dos lugares a uma situação de exaustão dos recursos, né? O que tem acontecido? Muitas vezes a pessoa chega no hospital público e não consegue o tratamento adequado, às vezes não consegue nem ser atendido, né, de forma rápida, às vezes volta para casa. Então, isso também tem sido um problema sério, né? Então, eu falo brincando, né, eu costumo falar brincando que a Covid, ela chegou mais ou menos como antigamente, até pouco tempo, os jogadores de futebol falavam quando davam entrevista quando estavam chegando no novo clube, né? Os jogadores costumam falar, eu vim aqui para somar e tal. Com a Covid é a mesma coisa, né? Ela não veio para substituir, ela veio para somar. Num contexto já de serviço público de saúde, já no limite, né? Vem mais uma patologia, sistemas, na maior parte das vezes, desorganizados, mal equipados, né? E aí, pronto, né? Junto uma coisa com outra, o resultado não teria como ser melhor, não. Né?